Deus está cuidando de tudo hoje. Escute essa direção que o Senhor manda te trazer. Eu não sei em qual horário, em qual dia que você está me assistindo, se é no início da semana ou em outro dia, mas o Senhor me manda trazer essa mensagem para você. Deus está cuidando de tudo hoje. Por que Deus está cuidando de tudo? Porque nós não conseguimos seguir em frente sem os cuidados do Senhor. E quando eu falo que Deus está cuidando de tudo, não necessariamente você verá Deus trabalhando em algumas áreas da sua vida. Na verdade, na maioria das vezes, Deus ele trabalha sem que a gente veja, mas Ele está trabalhando. Ele está colocando a mão, Ele está trazendo provisão em áreas que às vezes você pensa que Deus não está trabalhando. Você pensa que Deus não está agindo, mas Ele está. Por isso hoje o Senhor manda trazer essa mensagem ao teu coração e eu espero que essa palavra te ajude, porque escute, essa semana será uma semana de muita bênção para a glória do Senhor. Amém? Sou o pastor Luiz, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e a partir de hoje nós vamos caminhar juntos na fé. O livro de Jó, ele mostra muito os cuidados de Deus, que Deus teve com Jó, que Deus teve com a família dele. Ele passou por muitas situações. Na verdade, Jó passou por situações que provavelmente a grande maioria de nós não suportaria. Mas o Senhor conhecia o coração de Jó e sabia que Jó tinha estrutura para enfrentar algumas situações. Escute, se você está passando por algo, se Deus permitiu que você viesse enfrentar algo, é porque Deus conhece a sua estrutura. Deus te deu força para passar por isso. E como toda fase, você pode ter certeza, ela vai passar. Lá na frente você vai ver que o Senhor te fortaleceu, que o Senhor te abençoou, que o Senhor te ajudou e que você está de pé. E provavelmente você já passou por situações ao longo da sua vida que se não fosse Deus ter te ajudado, se não fosse o Senhor ter te dado livramento, talvez nós não estaríamos aqui, talvez eu não estaria falando com você e talvez você não estaria me assistindo. Eu tenho consciência que se não fosse o cuidado de Deus na minha vida no passado, em algumas situações claras, em outras havia o cuidado de Deus, mas eu não via. Mas em algumas situações claramente eu pude ver que Deus estava cuidando de mim e Deus estava cuidando da minha família. E Deus está mandando dizer para você, em qualquer momento, em qualquer fase que você esteja vivendo, não dá para seguirmos em frente sem os cuidados do Senhor. Então, olha essa mensagem que o Senhor manda te entregar. Aqui em Jó 42, o título diz A Confissão de Jó. Jó 42, verso 1, está escrito: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso é lindo. Essa era a consciência que Jó tinha de quem Deus era na vida dele, do que o Senhor representava e do que o Senhor era capaz de fazer. E quando Jó falou isso daqui, Jó estava vivendo uma das suas piores fases, uma das piores fases da vida dele. Sabe, nós declararmos e fazemos declarações como esta, quando está tudo bem, é muito fácil, é bom, né? Quando você recebe uma resposta, quando você recebe um direcionamento de Deus, quando alguma coisa está acontecendo de bom, é fácil a gente declarar esse tipo de coisa. Mas você presta atenção que na hora das adversidades, na hora das lutas, muitas pessoas não declaram isso. E eu te encorajo a declarar que o Senhor tem planos, que o Senhor tem propósitos para você, para sua família e para sua casa. Por isso ele diz: eu bem sei que tudo podes
E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum. Nós fazemos planos. Você deve ter feito muitos planos. Eu já fiz muitos planos na nossa vida. E quantos desses planos se frustraram? O que é algo que se frustra? É algo que não dá certo. É algo que não se concretiza. É algo que esperávamos que acontecesse, mas ele não acontece. Só que Jó, na sua fé, na sua integridade, na sua confiança em Deus, é isso que Deus quer de nós. Mesmo passando a pior fase da vida dele, ele foi capaz de confessar: eu bem sei que tudo podes. O Senhor é capaz de fazer qualquer coisa, a qualquer hora e em qualquer momento. E ele também diz: e nenhum dos teus planos, escute isso, ouça o que o Espírito Santo manda te falar. Deus tem planos e ele diz: nenhum dos teus planos pode ser frustrados. E se eu te falar que Deus tem muitos planos para você, se você é solteiro, Deus tem planos. Se você é jovem, Deus tem planos. Se você é criança, Deus tem planos. Se você é casado, se você tem filhos, se você tem um trabalho, um negócio, tudo que envolve a sua vida, Deus tem planos. Deus tem planos e os planos de Deus são perfeitos. É por isso que às vezes não sempre, você tem que colocar a vontade de Deus acima da sua vontade. Lembra que o Senhor falou? Eu bem sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então ele diz: eu sei o que eu penso de você, eu sei o que eu tenho para você. A questão é o quanto estamos decididos a confiar no direcionamento do Senhor, a confiar na palavra dele, a confiar no agir dele. Jó não podia mudar a situação dele. Ele estava enfermo, ele estava abandonado pelas pessoas, ele estava abandonado pelos amigos, ele perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu filhos, ele perdeu riqueza, ele perdeu o status, ele perdeu a liderança que ele tinha na sociedade, ele perdeu a confiança que as pessoas tinham naquilo que ele fazia, as pessoas se afastaram, literalmente as pessoas se afastaram dele. Mas ele não se afastou de Deus, você entende? E Deus nunca se afastou dele. Então Satanás nunca pôde tocar na fé de Jó. Satanás nunca vai poder tocar na fé de uma pessoa que está fundamentada em um relacionamento sério com Deus. E no tempo de Deus, todos os planos na vida de Jó se concretizaram. No tempo de Deus, agora vem aquela parte de descansarmos que o Senhor é real, que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor é fiel e que no tempo dele tudo vai contribuir, como diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, você sabe disso. Não precisa que alguém te diga que você ama a Deus, você ama a Deus, mas o seu amor a Deus te leva a descansar na promessa dele? Te leva a descansar no poder da palavra dele? Essa semana Deus quer cumprir planos, ou iniciar, né? Porque um plano, para ele ser concretizado, ele tem que começar. E Deus quer começar um plano. Não vai ser no abrir e fechar de olhos e tudo vai estar pronto para você. Não é isso, mas Deus começa um plano, começa um trabalhar, um direcionamento, uma estrutura, um ânimo, uma força, um projeto de que as coisas vão se cumprir e vão dar certo nas nossas vidas. Deus coloca, Deus inicia. Por isso que o Senhor diz na sua palavra, pela boca do profeta dele, ele diz assim: aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Então, tudo tem um começo, tudo tem um meio e tudo tem um fim. Sabe, Deus já começou muita coisa nas nossas vidas.
muitos planos, na minha, na sua, mas quando nós agimos descrentes e deixamos para lá, nós congelamos, deixamos na prateleira esse plano. Não que Deus não vá cumprir, não que Deus não vai torná-lo real na sua vida, mas a falta de fé, a falta de convicção, às vezes confiar em si próprio, confiar nas próprias convicções, nos próprios pensamentos. Por isso que a Bíblia diz, não se estribe nos seus próprios entendimentos. Nós temos que confiar nos conselhos do Senhor. Então, muitos planos de Deus estão parados. Mas quando nós nos voltamos para Ele, quando nós acreditamos nele, quando nós aceitamos o propósito do Senhor, Ele pega de volta aquele plano e começa a trabalhar. E se você colocar o teu coração no Senhor, se você esperar nele, você pode ter certeza, Ele vai trazer de volta esses planos, esses projetos. Então Deus começa novamente, começa a agir, começa a trabalhar. Por isso que Deus está cuidando de tudo. E hoje, e essa semana, em qualquer horário que você estiver me assistindo, há uma bênção de Deus sobre a sua vida. Há uma provisão de Deus sobre a sua casa. Há uma provisão de Deus sobre o seu casamento. Há um plano, um trabalhar, um agir de Deus sobre a sua saúde. A cura que você tanto espera. A direção que você tanto espera. A provisão que você tanto espera. O Senhor diz, eu posso fazer isso. Ele diz, bem sei que tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum. Nenhum plano que Deus tem para a sua vida vai se frustrar. Então somente se apegue nele de fato. Assuma a sua identidade de homem de Deus, de mulher de Deus. Assuma a sua fé. Assuma a sua confiança. Assuma a sua posição de herdeiro do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus tem te chamado para viver os planos dele. Talvez ao longo da sua vida, talvez ao longo da minha vida, nós vivemos os nossos planos malemar. A maioria deles não se concretizaram. A maioria deles não deram certo. Mas quando nós olhamos para o Senhor e descansamos nele, então ele vem com os planos dele. Então Mas como isso vai acontecer, pastor? Aí que está a nossa confiança, a nossa fé no Senhor, é que ele vai trazer as pessoas certas. Ele vai colocar as pessoas certas no teu caminho. Ele vai fazer as conexões que tem que ser feito. Ele vai fazer com que a porta se abra no tempo certo. Ele vai abrir a porta que tem que abrir. Ele vai fechar a porta que tem que fechar. Ele vai mostrar o que tem que mostrar. Ele vai trazer para perto quem ele tem que trazer. Ele vai tirar de perto de você quem ele tem que tirar. Ao longo da sua vida, quando de fato você descansa nos planos de Deus, tem pessoas que Deus vai trazer para perto. Tem pessoas que Deus vai levar para longe. Para que aquelas pessoas não atrapalhem o projeto de Deus na sua vida. Mas tem pessoas que Deus vai acrescentar. Então essa semana, esteja em alerta espiritual, confia nos cuidados do Senhor e fala para ele, Senhor, cumpra os seus planos. Ou pelo menos, no caso, inicia os seus planos na minha vida. Meu irmão, minha irmã, deixa Deus iniciar os planos dele na sua vida hoje. Deixa Deus iniciar um propósito na sua vida. Às vezes, você vê as pessoas querendo muito fazer propósitos com Deus, naquela ânsia de que Deus faça algo. Então as pessoas ficam fazendo promessas. Senhor, se o Senhor fizer isso, Senhor, eu faço um voto disso, eu faço um propósito daquilo. Isso, em algumas situações, é bom quando é dirigido por Deus, mas quando é na base do desespero, no toma lá da cá, isso não funciona. Mas quando você fala, Senhor, me ajuda a descansar nos seus planos, me ajuda a confiar que o Senhor vai agir, que o Senhor vai trabalhar, que o Senhor vai colocar a tua mão, que o Senhor vai se mover ao meu favor. Acredite, meu irmão, minha irmã, o sobrenatural vem. Essa semana Deus quer se manifestar
e iniciar planos na sua vida e na sua família. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, e que o Senhor te honre, que o Senhor te abençoe, tá? Antes de orar, eu quero convidar vocês para estar conosco neste domingo às 9 da manhã, aqui na nossa igreja, Igreja Celestial da Unção de Deus, Rua Azevedo Marques, número 128, no centro da cidade de Francisco Morato. Às 9 da manhã, nós estaremos entregando as primícias da nossa fé, as primícias da nossa comunhão, e tem sido algo sublime a direção que o Espírito Santo tem nos dado aos domingos de manhã. Você é meu convidado especial, 9 da manhã, Rua Azevedo Marques, número 120, no centro da cidade de Francisco Morato, tá bom? Deixa eu abençoar a sua vida e que essa semana seja repleto da glória do Senhor em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, por esse direcionamento. Nós te agradecemos pela tua direção e pelos planos do Senhor nas nossas vidas. Honra, ó Senhor, cada uma dessas pessoas. O casamento, o trabalho, os negócios, as finanças. Senhor, tudo onde essa pessoa colocar as mãos, honra, Senhor, e abençoa. Guarda e livra de todo mal. Como o Senhor Jesus orou e disse, eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Senhor, traga o livramento que essa pessoa precisa para a glória, louvor e honra do teu santo nome. Eu declaro e profetizo uma semana de bênção, uma semana de provisão, uma semana de resposta, uma semana de glória e de graça da parte do Senhor sobre a vida de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja abençoado, que a salvação do Senhor entre no seu lar, que a salvação do Senhor entre na sua casa, que a prosperidade do Senhor entre na sua família, que toda a provisão de Deus seja sobre você, sobre a sua casa e sobre o seu lar. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais.